Não tem. Então faça as coisas corretas. Seja correto. Deixa eu só fazer aqui uma inserção. Inserção é colocar alguma coisa para ajudar. Deixa eu fazer a leitura de 2 Pedro para a gente localizar melhor esse juízo. Porque aqui está aparecendo, do jeito que está em japonês, que o juízo das nações também está junto. Porque nações, mas não, porque eles são separados por 1000 anos de distância. Então, do jeito que está em Sofonias, ele está mais para o juízo final. Essa leitura diária da lição termina mostrando como o juízo final. Veja aí. A leitura diária no dia de sábado, Mateus 25, 30 e 46, está como o juízo final. E ali é o juízo das nações. E não é o juízo final. Em Mateus 25, 46, 31 a 46, não trata do juízo final. Igual o comentarista colocou aqui. Escatologicamente está errado. Estou deixando até agora, mas ninguém leu isso aí. Quem leu em casa. A senhora não leu aqui, não leu tempo. Veja nas leituras diárias. Na página 68 da lição do professor. Segunda, o tempo de angústia. Terça, Daniel profetizou o tempo de angústia, grande tribulação. Quarta, convulsão geral da sociedade. Quinta, os céus passarão com grande estrondo. Já trata-se do juízo final, já não tem nada a ver com o juízo das nações. Sexta, um tempo de destruição, segunda Tessalonicenses. Agora, sábado, Mateus 25, 31, juízo final. Baseado em que é o juízo final? É juízo de nações para receber o reino do milênio. E não o juízo final. Agora veja o que Pedro está dizendo. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Esse juízo aqui é juízo final, porque o dia está com letra maiúscula, e o substantivo juízo também está com letra maiúscula. Então não é o juízo das nações, é o juízo último, porque trata da destruição. Por exemplo, deixa eu só continuar essa leitura, mas agora a partir já do verso 10, vem assim, eu quero ler Apocalipse também. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Trata-se do dia do Senhor, mas o dia da destruição final. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos. Os elementos aqui, no grego é estou cheio, portanto, são os átomos, as menores partículas que compõem, sabe, as moléculas. A gente estudou um pouco de biologia, senhora também, um pouquinho, nós sabemos do que estamos tratando. Então, os elementos aqui, ou seja, os átomos, a menor partícula de cada objeto, os átomos desse plástico, desse papel, dos corpos humanos, e de tudo que. Olha o que está escrito: os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão. A palavra usada aqui é como se soltar. Desfarão é lutezetai, é ser desfeito, corrompido, ser dissolvido. É como um objeto desse aqui que ele só vira pó. Vira pó. É certo? Mais ou menos isso. Deixa eu continuar. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando-vos e apressando-vos para o dia de Deus, para a vinda do dia de Deus. Já é uma outra coisa, está vendo? Olha, o dia do Senhor no verso 10 e o dia de Deus no verso 12 é o dia da eternidade. É a preparação para o estabelecimento do estado eterno, depois do juízo final. Então o socorrista está tratando do juízo final. Essa lição aqui está precisando do esclarecimento na estrutura dela. Eu deixei, mas agora não dá mais para ficar. Deixa eu só continuar aqui até o verso 13. Em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes fulgirão. Ele repete tudo e faz uma pergunta. E responde no verso 13: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pedro escreve isso ainda nos dias primitivos da igreja, mas o Senhor Jesus deu uma revelação no ano 96 que fecha o cano do Novo Testamento, e no capítulo 20 diz assim, no verso 7: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá enganar as nações depois do milênio. E é exatamente para cumprir isso que eu acabei de ler agora em Pedro. E sairá enganar as nações que são sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha.
E subiram a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. Esse acontecimento da revelação de Jesus Cristo aqui é aquilo que o Espírito Santo deu a Pedro, que eu acabei de ler. Portanto, é o juízo final depois do milênio. Porque o juízo das nações, ele aconteceu em Mateus 25, 31 a 46 e em Apocalipse capítulo 20, verso 4 a verso 6. Então, a continuação diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta há mais de 1000 anos. É interessante isso. Porque no começo do milênio a besta foi lançada lá. Depois do milênio, Satanás foi solto mais ou menos por 3 anos e meio. Então tem mais de 3.000 anos. Mais de 3 anos e meio que a besta está lá. Então agora Satanás vai se juntar a eles. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aí vem do verso 11 ao 15 o juízo final, que nós estamos tratando. Só para situar isso, porque senão depois vira maior confusão. A impressão que isso que está sendo tratado aqui é para o juízo das nações, e não é para o juízo final. E no capítulo 25 de Mateus, deixa eu voltar, só para os irmãos entenderem, as irmãs, porque escatologia, se não for bem explicado, fica mais complicado, sabe? Cria mais confusão do que. No capítulo 25 de Mateus, verso 31. Minha Bíblia está tão velha que eu tenho que ir com cuidado, senão ela rasga e eu não tenho como comprar outra com esse papel mais. Veja no verso 31. Mas, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à direita, os bodes às esquerdas. Agora veja bem aqui. Aqui é o trono da glória. É Jesus vindo com os anjos, por quê? No milênio ele virá com todos os anjos. No juízo do trono branco, não é trono da glória, não tem participação de anjos, porque os céus e a terra desapareceu, conforme nós estamos observando aí em Sofonias. Então, essa leitura diária que eu acabei de mencionar aqui de sábado, tá? Mateus 25, 31 a 46, que embaixo está o juízo final, isso está errado. Completamente errado, porque Mateus está tratando do juízo das nações. Quer ver quando Jesus já tinha falado disso? Abre Mateus 19, 28. Porque a Bíblia tem contexto histórico, tem contexto teológico, tem contexto gramatical. A gente precisa analisar pelo menos esses. Contexto histórico é através da história. Então vou pegar o contexto histórico. Antes um pouco, Jesus tinha falado isso. Vou pegar o contexto gramatical, comparar com o Apocalipse. Vou pegar o contexto teológico que faz doutrina. Não tem como a gente encontra isso. 19, 28 diz: e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração é que no milênio, pode ver que em Atos capítulo 3, verso 19 e 20, Pedro fala dessa regeneração. Jesus vai fazer que tudo volta ao normal. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, não é no trono branco do juízo final, que lá também é Jesus. Ele disse isso. A gente vai, só que agora não posso entender, eles estão no seu tempo e dificulta. Quando se assentar no trono da sua glória, também vós nos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No Apocalipse 20, verso 4, vai aparecer, vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi dado o poder de julgar. Jesus já tinha profetizado isso. Mas agora ele vai profetizar no capítulo 25, que é o sermão profético, é a profecia de Jesus. Jesus ele não é só o nosso sacerdote, não é só o nosso cordeiro, mas é também o nosso profeta. Ele veio como sacerdote, viveu uma vida como profeta, morreu como cordeiro de Deus, mas ele é o nosso profeta. Olha, fim do sermão profeta. Ele finaliza dizendo isso. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua, não é no trono branco. Então Mateus não está tratando. Aliás, não é Mateus, Jesus não está tratando do juízo final.
Ah, mas eles vão para o tormento eterno, no verso 41. Vão porque o juiz do trono de glória é o mesmo juiz do trono branco. Como que eu sei disso? Deixa eu só mostrar isso, só para clarear. Porque eu fico preocupado com os irmãos que eles têm a oportunidade de analisar, porque eu não quero citar aqui o original. Mas eu vou atrás disso, irmã, no grego, eu não vou assim. Eu não vou só pelo que está escrito na língua portuguesa. E a língua portuguesa ela fica devendo demais. Dá uma olhada. João 12, 47 e 48. Só isso, eu prometo que eu não volto a falar tão já. É que eu tomo participação, demora a gente falar. Quero provar na Bíblia as coisas. João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras no plural. Palavras aqui é rima. Rima é pregação tirada da Bíblia, do Antigo Testamento. Então está dizendo, olha, se alguém ouvir e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora, veja 48, a diferença. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, rima de novo, pregação tirada da Bíblia, já tem quem o julgue. Que? Ponto e vírgula. A palavra, já não é mais rima, é Logos. E quem é o Logos? Em João 1 e 1, o Logos é Jesus. No princípio era o verbo Logos. O Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então o original mostra que, eu estou dizendo, eu preguei a palavra da promessa profética de Deus no Antigo Testamento. Quem não crê nela, quando eu voltar, eu vou julgá-lo. Não está escrito isso. Mas no grego, não é a palavra que julga, é Jesus. Por quê? É Jesus. Abre agora Apocalipse para encerrar. Não tem como, eu disse que é só aquela, mas não tem jeito. Apocalipse 19 e 11. Tem que mostrar. Eu vou ler até o 13 e chega por hoje, tá bom? Tá bom. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é aqui é o Logos, então ele é chamado de o lá do céu. Então ele vai sentar no trono. Não tem como ser o contrário. De maneira que o trono de glória é para as nações, porque é um juízo coletivo. Pode observar, não é pessoas. Nações bodes e nações ovelhas. E os irmãos que é Israel. Agora o juízo de Sofonias não. É cada pessoa, cada um segundo suas obras. Veja que o juízo do trono branco ele é individual. O juízo das nações ele é coletivo. O juízo das nações é na terra. O juízo do trono branco não é nem no céu nem na terra, porque os céus e a terra não existem mais, é no espaço. Interessante, né? E por aí vai. O juízo das nações é de vivos, é nações vivas, que vão ser lançadas no tormento eterno vivas. O juízo eterno é de mortos, final é de mortos. E viu os mortos, grandes e pequenos. Então, todos por quê? São vítimas da morte espiritual e vítimas da morte eterna. Mortos aqui não são só mortos fisicamente. Não. Mortos são mortos eternos. Muito obrigado pela sua unidade. Não quero mais falar não, porque senão vai lá. É só para separar. Eu vou te agradecer. Porque eu não sei como é que gente é tão boa de Bíblia como o pastor Ezequias, como o pessoal do departamento de educação cristã da Casa Publicadora, eles passam, sabe, assim, não sei, não enxergam, ou não conhecem, ou quem faz o